Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre China, tá? Uma das principais potências econômicas mundiais. Bom, aqui a gente tem a posição geográfica da China no continente asiático, tá? Bom, sobre características históricas, a gente vai ter ali, né, alguns conflitos muito importantes, mas a ideia é a gente entender um pouquinho o funcionamento dessa formação desse país para a gente debater um pouquinho a atualidade. Bom, a gente vai ter, né, o Partido Comunista Chinês criado em 21, né, e esse partido ele vai ser criado e ele vai, né, automaticamente ali criar uma frente de oposição ao Kuomintang, um partido nacionalista chinês, tá? Esses partidos vocês podem encontrar, né, em determinados enunciados de questão. Esses partidos eles trabalharam juntos, né? Então ali, por exemplo, em 37 a gente tem a Segunda Frente Unida, onde o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang vão trabalhar lado a lado, tentando expulsar, né, ou tentando defender o território chinês, beleza? Principalmente de ocupação japonesa, tá? Então o Japão ele vai, né, unir, né, ao longo de guerras sino-japonesas a gente vai ter, né, esses grupos se unindo, se fortalecendo para expulsar e emancipar o seu território, perfeito? A gente vai ter em 49 o Mao Tse Tung proclamando a República Popular da China, e aí o que vai acontecer com o Kuomintang, tá? Quando esses grupos, quando a Frente Unida se une para lutar contra a invasão japonesa, a gente tem um fortalecimento muito grande, tá, do camponês na China. A Revolução Chinesa ela é camponesa, galera. O campo chinês vai se tornar extremamente, né, agrupado do ponto de vista ideológico, né, dentro de uma ideologia do Partido Comunista Chinês, até porque ao longo dos processos eles sofreram, né, e eles também se tornaram oposição do Kuomintang, e aí eles vão acabar expulsando o Kuomintang, tá? E os membros, né, os que dentro dessa guerra que vai acontecer, os membros que continuaram vivos, eles se direcionaram para Taiwan, tá? Ou Ilha de Formosa, tá? Então Taiwan é uma área que recebeu nessa galera que saiu da China, da República Popular da China, que foi expulsa pelo Partido Comunista Chinês, que não quis aceitar, né, a proclamação da República Popular da China. Bom, dentro dessa ideia, a gente vai ter uma aproximação chinesa, né, com a União Soviética. Lembrando, a aproximação chinesa com a União Soviética ela não é uma aproximação que vai durar, né, o tempo todo no período de Guerra Fria. A China logo vai romper com a União Soviética, tá? Principalmente a partir da década de 60 ali. O Mao Tse Tung ele vai promover algumas transformações. Ele vai adotar, né, um plano quinquenal similar ao plano da União Soviética, né, e ele também vai adotar, né, o grande salto para frente, que é o estímulo ao crescimento da atividade industrial, tá? Também a gente vai ter aqui um ponto muito grave, né, e aí de um ponto de vista, né, de planejamento, de um ponto de vista ambiental, a gente tem, né, no grande salto para frente, a criação das comunas, né, das terras, que vão ser ali as comunas de produção no campo, tá? Então o setor agrícola, ele também, dentro dessa lógica do grande salto para frente, ele também vai receber essa transformação visando, né, abastecer cada vez mais o setor industrial e a população chinesa. Então vai ser um setor que vai se tornar extremamente inconstante. Por quê? Porque dentro dessa pauta aqui a gente não tem uma modernização como a gente tem hoje, né, do campo, tá? E essa modernização ela vai pôr em xeque a produtividade do setor agrícola, tá? E essa produtividade colocada em xeque, quando há uma anomalia climática, quando há uma condição climática que vai impactar a produção e essa produção vai se perder, esse campo está tão sobrecarregado de atender, né, as necessidades políticas e as necessidades econômicas do governo, que isso vai fazer com que esse sistema entre em colapso. Então a gente vai ter problemas seríssimos de abastecimento, né, de matéria-prima, de abastecimento
para o setor industrial e também de abastecimento de alimento para a população, tá? Então, o grande salto para frente ou o grande salto adiante, ele vai apresentar esses problemas. Dentro dessa ideia, a gente vai ter ali, né, uma ascensão de um grupo que vai bater de frente com essa ala, né, que propôs essas reformas para a China, tá? Essa transformação ali impostas pelo grande salto adiante. Tá? E aí, qual vai ser a ideia do Mao Tse Tung? A ideia dele vai ser combater principalmente essa ala de oposição. Tá? Então, essa ideia vai ser muito mais de combate ao ambiente burocrático. Né? Então, a gente vai ter ali o conflito ideológico entre essas vertentes no Partido Comunista Chinês. Isso vai criar, né, dentro de uma lógica ali, uma ideia de uma China, né? A ideia da grande revolução, da revolução cultural chinesa, é a criação de uma China muito mais coesa do ponto de vista político, tá? Dentro dessa lógica aqui, a China, por conta dessas ações, dessa ideia de emancipação chinesa, de uma força chinesa própria, né? A China vai romper com a União Soviética, e aí a gente vai ter no final dos anos, entre os anos 60 e os anos 70, a chamada diplomacia, né? No final dos anos 60, a diplomacia do ping-pong. A partir de um torneio de ping-pong, a gente vai ter uma aproximação entre China, tá, e Estados Unidos. E essa aproximação diplomática vai fazer com que Taiwan, né, seja substituída como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, a República Popular da China vai ganhar a cadeira de Taiwan. Até esse momento aqui, a República Popular da China não era reconhecida enquanto país. Beleza, galera? Taiwan era reconhecido enquanto China, não a República Popular. Essa diplomacia do ping-pong vai fazer com que a China, né, se aproxime dessas relações diplomáticas internacionais, assumindo o Conselho de Segurança da ONU, né, cadeira de membro permanente. Isso porque os Estados Unidos vão enxergar na China uma potência, tá? Vão tentar trazer a China para o seu lado para conter a interferência socialista na Ásia. Bom, com a morte do Mao Tse Tung em 76, a gente tem a ascensão do Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping ele vai promover uma grande quantidade de reformas, tá? Essas grandes reformas vão ser conhecidas como as 4 grandes modernizações, que vão acontecer ali na década de 80 para a China. Então, a gente vai ter, do ponto de vista da agricultura, o fim das comunas populares. Então, aquele sistema ali que pressionava, né, o campo chinês, ele vai deixar de existir. O camponês chinês agora, ele pode produzir. Existe um trabalho assalariado no campo. É claro, uma parte da produção vai se direcionar para o partido, mas o chinês ele pode comercializar esse produto também, tá? A gente tem uma transformação econômica, onde a gente tem as zonas econômicas especiais, as chamadas ZEs, tá? O que seriam essas zonas econômicas especiais? São zonas exclusivas para atração de capital internacional, né? Então vai ser a transnacionalização da economia chinesa ali, a economia chinesa recebendo um grande volume de indústrias internacionais. Tudo isso visando o seu próprio desenvolvimento econômico, a partir do chamado joint venture, né? Que é aquela cooperação ali entre as multinacionais que chegam na China e o know-how das empresas chinesas, tá? Então, essas áreas aqui são áreas onde a China vai se abrir economicamente para uma economia de mercado, embora essa economia de mercado seja inteiramente submissa às necessidades, né, às necessidades do Partido Comunista. A gente também tem um sistema de defesa, então a gente vai ter um investimento em indústria militar, tá? Então, a China ali, anteriormente a isso, já está fazendo testes nucleares, tá? Então, esse sistema de defesa vai cada vez mais se fortalecer. A China hoje é um dos países que mais investe em indústria bélica no mundo, tá? E a gente tem um investimento em tecnologia. Então, quando a gente pega o caso chinês, né, a gente tem a China absorvendo um grande volume de tecnologia. A China
era dependente de tecnologia de informação, principalmente dos Estados Unidos. Hoje ela já desenvolve, né, a sua própria tecnologia. Então, o 5G chinês, né, a China tem uma indústria de tecnologia muito forte, com telefones próprios, tá? Uma indústria bélica muito forte. Então, essas transformações são muito importantes. Um outro ponto de vista também é a educação, geração de mão de obra qualificada e uma mão de obra barata, tá? Principalmente por conta da questão monetária chinesa. Então, a gente vai ter essa mão de obra muito barata e a exportação chinesa ganhando muitos mercados. A gente tem as regiões administrativas especiais, não confundam a RAI com as ZEs, tá? As regiões administrativas especiais, elas são ali Hong Kong e Macau, são regiões autônomas que pertenciam à Inglaterra, no caso de Hong Kong, e a Portugal, no caso de Macau, e elas foram repassadas para o governo chinês. Entretanto, essas regiões têm uma capacidade autônoma, elas têm, né, uma autonomia interna ali, mas elas ainda ficam à mercê da defesa do Partido Comunista Chinês. São regiões, né, quando a gente fala de Hong Kong, é uma região de intenso conflito, porque a China, né, ela quer participar mais desses processos envolvendo a região, assim como Taiwan, né, a China ela aponta, né, com uma interferência cada vez maior em Taiwan, porque ela reconhece essas regiões como sendo pertencentes ao seu próprio território. E isso vai gerar uma série de conflitos que envolve principalmente atenções redobradas, porque Taiwan, ao longo, né, daquele período de Guerra Fria, ela recebeu grande auxílio estadunidense, tá? Então, Taiwan teve treinamento bélico, né, teve treinamento militar, armamentos, tá? Tentando conter, né, a interferência chinesa nessa região. A gente vai ter, né, aqui as zonas econômicas especiais, tá? A gente tem algumas cidades que são importantíssimas do ponto de vista produtivo. Então, quando a gente fala aqui Shenzhen, tá? Shenzhen é considerada, né, a cidade mais moderna da China, tá? Então, Shenzhen ali tem frotas autônomas de transporte, né? A China já fez testes disso. Shenzhen é uma cidade extremamente moderna desse ponto de vista. Então, as zonas econômicas especiais elas vão se concentrar principalmente, tá, nas faixas litorâneas, tranquilo? Aqui vocês conseguem perceber Taiwan, né, Hong Kong. E por fim, aqui a gente fala de conflitos, tá? É muito comum a gente identificar num país de dimensão continental, como o caso chinês, né, áreas de determinados conflitos. E na China não vai ser diferente, tá? Apesar da gente ter uma grande maioria étnica pertencendo ali à China, né, popular, a gente tem em algumas determinadas áreas outros grupos étnicos participando, como o caso do Uigur, tá, em Xinjiang, né? A gente tem o caso tibetano também, a gente tem o caso da Mongólia. Essas regiões elas são regiões autônomas, tá? Não são regiões de administração especial, elas são regiões autônomas, elas têm uma certa autonomia, mas elas estão completamente integradas ao território chinês, tá? Diferente de Hong Kong, por exemplo, e Macau. E essas regiões aqui, elas lutam por uma emancipação, principalmente quando a gente fala o caso de Xinjiang, né? Onde a gente tem ali uma luta por emancipação constante, tá? O campo chinês, é importante a gente falar, as regiões que receberam um grande volume de investimento em infraestrutura, né, um grande capital aplicado pelo Partido Comunista Chinês, são as regiões litorâneas. As regiões mais interioranas, elas vêm passando por processos de transformação, principalmente para tentar evitar, tá, o êxodo rural, né? As cidades chinesas elas estão se tornando extremamente encharcadas de pessoas com um grande adensamento populacional. E o governo chinês ele quer resolver esse problema levando infraestrutura, melhores condições de salário para o trabalhador no campo, tá? Então essa é uma pauta muito importante do Partido Comunista Chinês na atualidade. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.